Boa noite, irmãos. Boa noite aos amigos. Nós gostaríamos de convidar os irmãos para ficarmos juntos durante alguns minutos para nos edificarmos com a palavra de Deus. Mas antes gostaríamos de agradecer você que está nos assistindo e gostaríamos de convidar você se inscrevesse no nosso canal. Sempre está aí o link, pode acessar e se inscrever e compartilhar. Para nós é um prazer muito grande você fazer parte desse ministério. Que Deus abençoe, meus queridos irmãos. Nós vamos, nesta noite, falar um pouco sobre a cruz. A cruz como uma mensagem gloriosa. E nós vamos usar um texto que se encontra em Colossenses, capítulo 2, e verso 14, que nos diz o seguinte: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira era contrário, atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Meus queridos irmãos, nós não podemos mensurar o sofrimento de Cristo naquela cruz. Podemos apenas afirmar que foi o maior sofrimento na história da humanidade. O peso dos meus pecados, dos seus e de toda a humanidade foi lançada sobre ele. O sofrimento na cruz não pode ser mensurado. Segundo Isaías 53:4, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, por isso que a cruz tem uma mensagem gloriosa, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades. O Salvador não estava morrendo naquela cruz por si mesmo, nem por uma causa particular, mas sim por todos os eleitos de Deus antes dos tempos eternos. Paulo deixa isso bem claro em Efésios capítulo 1, verso 4 e verso 7. Ele nos diz o seguinte: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então a mensagem da cruz é uma mensagem gloriosa porque ela é rica da graça de Deus. Você já pensou todos os nossos pecados, todos os pecados da humanidade colocados sobre um único homem? Se pudéssemos colocar em uma balança, qual seria o peso desses pecados? Eu não consigo imaginar nem os meus. Eu penso, e a Bíblia prova isso, que era um peso incalculável, era um peso imaginável, era um peso inigualável. Esse peso foi lançado sobre Jesus. Quando você avança para Isaías 53:5, perdão, Isaías diz assim: ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a gloriosa mensagem da cruz. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Quando Jesus estava morrendo na cruz, os homens de duro coração lhes diziam: salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desça da cruz. Mateus 27:40.
homens loucos, verdadeiramente loucos. Estes homens não sabiam o que estavam pedindo. Pois se Jesus atendesse os seus pedidos, automaticamente eles estavam pedindo para ser lançados no inferno, para ser condenados ao inferno. Penso eu que alguns daqueles que clamaram assim, depois com a disseminação da mensagem da cruz, eles voltaram atrás em seus pensamentos. Não há relatos, mas é um pensamento. Graças a Deus que o Senhor Jesus não lhes deu ouvidos. Graças a Deus que Ele não deu atenção a estes loucos. Graças a Deus porque Ele prosseguiu rumo à sua missão. Ele prosseguiu rumo ao seu alvo. Ele prosseguiu até o fim, morrendo pelos meus, pelos seus, pelos nossos pecados. Essa é a gloriosa mensagem da cruz. Estes homens, eles supunham que a fraqueza era o que mantinha Jesus preso à cruz. Mas, na verdade, era a sua onipotente força que o mantinha na cruz. Humanamente falando, não eram os cravos que o mantinham na cruz. Não eram as cordas que o mantinham na cruz. Não eram os guardas que o mantinham preso à cruz. Mas sim, o que mantinha Jesus Cristo preso à cruz eram as cordas invisíveis do seu amor eterno por mim e por você. Essa é a gloriosa mensagem da cruz. Na verdade, a desconhecida missão de Cristo não era salvar-se a si mesmo, não era entregar-se a si mesmo, mas era entregar-se por nós naquela cruz. Naquela cruz, a ira de Deus que estava reservada a nós foi descarregada sobre Jesus, pois judicialmente ele assumiu o nosso lugar. Isaías 53 diz: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si os nossos pecados. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas iniquidades. Verdadeiramente ele tomou sobre si o castigo reservado a nós. Diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi aflito, ele foi ferido, ele foi oprimido por minha causa, por sua causa. Esta é a gloriosa mensagem do Evangelho. O amor de Deus reservado ao seu Filho é um amor glorioso porque foi um amor reservado a nós. O Filho amado, o ungido de Deus naquela cruz, com a sua morte, ele nos religa a Deus. Ele abre uma porta. Paulo diz em Romanos capítulo 5 que ele nos deu acesso à graça do Pai. E o apóstolo Paulo lembra aos irmãos da Galácia que nós não pertencemos mais a este mundo, que o crente salvo por Cristo não pode ter raízes neste mundo. A mensagem da cruz, ela rompe as nossas raízes neste mundo. Paulo diz assim, Gálatas 1, 3 e 4. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar do presente século mau. A mensagem da cruz é gloriosa, porque ela veio para nos livrar do presente século mau. E ela veio segundo a vontade de Deus nosso Pai.
Nossas raízes não estão aqui neste mundo. A nossa esperança não está aqui neste mundo. Segundo o evangelista Lucas, foram 6 horas de extremo sofrimento, de extrema agonia, de extrema solidão naquela cruz. Durante a maior parte deste período, Jesus Cristo ficou em silêncio, porque os meus pecados e os seus tentavam silenciá-lo. Entretanto, quando ele falou, as suas palavras foram impactantes ao ressoar pelas ladeiras do Calvário. Lucas 23 e 34 diz que Jesus, ali naquela cruz, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A mensagem da cruz é gloriosa porque ela pede perdão à humanidade, ela prega perdão, liberdade ao próprio Pai. Essa é a profundidade do amor divino. Ele não declarou a sua inocência naquela cruz. Ele não clamou por sua libertação naquela cruz. Ele não amaldiçoou os seus algozes naquela cruz. O Filho de Deus pendurado naquela cruz, ele clama por perdão, piedade em favor dos homens. Por isso que a mensagem da cruz é uma mensagem gloriosa. O maior mistério é que até mesmo quando ele falava, ele estava cumprindo o que era necessário para que a sua misericórdia estivesse disponível a nós. A cruz é um paradoxo. A cruz foi um instrumento de ódio, de ira e, ao mesmo tempo, um instrumento de amor e graça. Como compreender isso? A mensagem que a cruz nos transmite não é sua, e sim daquele que nela morreu. Ele é o centro da mensagem e ele é a própria mensagem. Sua morte ali na cruz garantiu o nosso perdão, a nossa redenção e restauração. E ele renovou o nosso relacionamento com Deus. Ele quebrou a parede de separação. Paulo, em Efésios 2:14, diz que porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, quer dizer, entre eu e Deus, entre você e Deus. A mensagem da cruz é gloriosa porque ela quebrou essa parede que nos separava de Deus. Sua morte serviu para nos desagarrar deste mundo perverso e nos religar a Deus. Sua morte serviu para nos tirar das trevas e nos colocar na luz. Ele tirou as trevas do nosso caminho e nos colocou na luz, na esperança e na direção do seu Espírito Santo. Essa é a mensagem gloriosa da cruz. Então, diante dessa verdade, diante dessa mensagem tão sublime, enquanto igreja aqui na Terra, eu desafio meus irmãos, sigamos cantando a mensagem da cruz. Como diz a letra de um maravilhoso hino, sim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu ainda vou proclamar. Sigamos cantando a mensagem da cruz. Sigamos testemunhando da mensagem da cruz. Sigamos pregando a mensagem da cruz. Sigamos difundindo a mensagem da cruz, porque só ela liberta, só ela transforma, só ela perdoa e só ela nos garante vida eterna
em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus nos conceda a sua graça, a sua misericórdia e o seu amor, para que nós possamos viver a mensagem da cruz e transmitir àqueles que estão em dessas trevas. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos dê uma ótima semana. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Soberano Pai, Deus de toda misericórdia, graças te dou neste momento pelo privilégio que aqui estamos, anunciando a tua palavra, falando da gloriosa mensagem da cruz, do teu sacrifício, do sofrimento e da dor que passaste por mim e por todos os pecadores. Te pedimos que esta mensagem possa ser a razão da nossa vida, dos nossos alvos, dos nossos objetivos. Em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.